Estamos conversando ao longo do tempo deste ano sobre o caminho, sobre modo excelente. O caminho é Cristo e o caminho de Cristo conduz ao amor. O caminho sobre modo excelente é o caminho que nos conduz a Deus. Estava pensando em que consiste a vida de um atleta. Um atleta vive constantes desafios. Acho que a vida de um atleta é superação. Ele precisa superar cada dia sua marca, seus alvos. E não apenas isso, não apenas superar as suas próprias metas ou alvos pessoais, mas ele precisa também, por conta das competições, superar aqueles que são melhores que ele. É interessante que a vida de um atleta é uma vida de contínuo crescimento. Se tem uma coisa que um atleta não pode desistir é de crescer e de alcançar novos objetivos e alvos. Para isso, se envolve com treinos contínuos, cada vez mais estressantes e exaustivos, se preocupa com a alimentação balanceada, se preocupa também em dormir e acordar, ter um bom descanso, também se preocupa com o equilíbrio do corpo, desenvolvendo novas habilidades, mas também se preocupa com o equilíbrio interior, porque precisa ter autocontrole. Um atleta, ele vive para desenvolver novas habilidades e com as suas novas técnicas poder alcançar seus objetivos. A vida cristã também se assemelha muito à vida de um atleta. Porque parece que a gente chega em alguns patamares, em alguns lugares, mas tem mais para crescer, tem mais para desenvolver. E quanto mais a gente alcança determinados lugares espirituais, ou crescimentos espirituais, melhor dizendo, desenvolvimentos com a nossa espiritualidade, vitórias sobre as nossas limitações, parece que a gente tem mais coisas ainda. É assim, o caminho sobremodo excelente nos propõe um caminho de crescimento contínuo, ininterrupto, dinâmico, um processo que não se esgota. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8, nós encontramos o apóstolo Paulo falando isso àquela igreja tão amada por ele, aquela igreja tão especial para ele. E a gente encontra nas orientações, na palavra de Deus, essa grande verdade espiritual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8. E o apóstolo Paulo, que estava numa conversa muito amistosa com aquela igreja, muito feliz por saber boas notícias dele, conclui então parte do seu pensamento nessa carta dessa maneira. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seus irmãos, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, é uma vida de desafio e superações.
Trilhar o caminho sobremodo excelente é, sim, lutar para alcançar, pela obra do Espírito de Deus, novos espaços na espiritualidade e continuar nesse dinâmico crescimento na vida espiritual. Superações, controles, novas habilidades, capacidade de lidar com o nosso próprio corpo, capacidade de lidar com os relacionamentos com o nosso próximo. Bem, queridos irmãos e irmãs, este caminho de excelência é um caminho que deve ser encarado como um desafio contínuo de crescimento. Por mais que a gente alcance determinados lugares na espiritualidade, por mais que a gente alcance alguma maturidade, algum comportamento adequado, na obra do Espírito, a gente sabe que pode ir além. A gente sabe que existe algo mais. A gente sabe que há um desafio maior para o nosso crescimento. O apóstolo Paulo reconhece que aquela igreja, a igreja lá em Tessalônica, aqueles irmãos estavam vivendo a vida cristã de maneira adequada. Veja que o texto fala no verso número 1, fala: olha, quanta maneira de viver e agradar a Deus vocês estão fazendo. Vocês estão vivendo de maneira agradável a Deus. Vocês estão vivendo da maneira que deveriam viver para Deus. O apóstolo Paulo diz com toda a segurança: vocês já alcançaram um lugar muito especial. Vocês já alcançaram excelências em alguns patamares. Vocês de fato estão, como cristãos, encarando desafios contínuos de crescimento e alcançaram boas vitórias. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer: olha, mas dá para continuar progredindo cada vez mais. A gente não pode se contentar com os espaços, ou a gente não deve se contentar com esses espaços, mas saber que na vida espiritual nós podemos ir além. Nós podemos, pela obra do Espírito, pela experiência com o próprio Deus, alcançarmos lugares de maior excelência, de maior crescimento. Queridos irmãos e irmãs, é exatamente isso o apóstolo Paulo fala: olha, continuem progredindo cada vez mais. Não se acomodem no patamar que chegaram. Não se satisfaçam com aquilo que vocês alcançaram. Dá para ir além. Querido irmão, querida irmã, o caminho de excelência, o caminho com Deus, o caminho de Cristo, o caminho do amor, é de fato um caminho desafiador, que exige continuidade, perseverança, exige enfrentamentos, exige certamente, que como um atleta, superações. E eu e você podemos dia a dia, como aqueles irmãos lá de Tessalônica, alcançarmos vitórias, alcançarmos espaços espirituais, alcançarmos aprendizados da nova vida e então constituirmos essa vida para a glória de Deus. Mas a gente pode ir além. O apóstolo Paulo, nessa exortação, incentivando, encorajando aquela igreja, encorajando a mim e a você no Espírito hoje, a irmos além, ele afirma, queridos irmãos e irmãs, que há um desafio no caminho do amor, que eu e você precisamos lutar diário e constantemente. O caminho excelente faz priorizar a vontade de Deus para a vida humana. E de acordo com esse texto, a vontade de Deus para mim e para você é a santificação. Olhe comigo, por favor, o verso de número 3. Encontramos assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lá no verso de número 7, o apóstolo Paulo enfatiza ou retoma esse assunto afirmando: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Querido irmão, querida irmã,
o caminho sobremodo excelente, o caminho de Cristo, o caminho de contínuo crescimento no amor e no Evangelho, devem colocar para nós o entendimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você lutemos, nos desafiemos, passando por todos os processos de superação, lutemos pela santificação. Eu estava pensando sobre viver em santificação. Esse termo pode ser traduzido por santidade. E por que os tradutores preferiram santificação? Simples. Porque santidade é alguém que alcançou uma qualidade. E santificação inclui um processo de quem está em busca daquele grande alvo. Querido irmão, querida irmã, o caminho excelente nos faz priorizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que a gente seja santo. Que a gente alcance a santidade. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Quando ele estava ensinando a amar ao próximo. Lá no Evangelho segundo Mateus. E a gente encontra aqui essa exortação de um dinâmico crescimento para a vida espiritual, onde eu e você precisamos compreender que o que Deus mais quer para mim e para você é que a gente lute para alcançar a santidade. Mas a gente não vai alcançar isso sozinho pelos nossos esforços. A gente não vai alcançar isso sem a obra do Espírito que é santo. A gente não pode alcançar isso sem se envolver com o Espírito que é santo. A gente não vai alcançar isso sem que a gente ouça o Espírito que é santo. Sem que a gente dê maior atenção ao Espírito que habita em nós e que é santo. A vontade de Deus é que a gente vá se tornando cada dia melhor. A vontade de Deus é que a gente ouça a voz do seu Espírito que é santo. Que a gente aprenda com Ele que é santo. Que a gente ama a Jesus que é santo. E que em vivendo com a Trindade Sagrada, em nos envolvendo com as coisas do reino do Deus Trino, a gente vai aprendendo dinâmica, constante e ininterruptamente a sermos melhores, a sermos santificados. Essa é a vontade de Deus. Se alguém perguntar para você em algum momento na sua vida sobre qualquer coisa, por exemplo, isso é a vontade de Deus, você pode falar com todas as letras, a vontade de Deus é a santificação para a minha vida. A vontade de Deus não é passar num concurso necessariamente, a vontade de Deus é a sua santificação. Você pode ser até usado no concurso ou depois que passar nele, mas a vontade de Deus para a sua vida é a santificação, é que você entre num processo dinâmico e crescente de aperfeiçoamento. Esse é o caminho, sobremodo excelente. Esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho de Deus para mim e para você. Queridos irmãos e irmãs, mas há dois aspectos muito específicos aqui. Há dois aspectos muito importantes nesse texto que o apóstolo Paulo orienta, exorta sobre o que é a santificação, ou melhor, de que maneira alguém deve se envolver com esse processo de crescimento. O texto que acabamos de ler, queridos irmãos e irmãs, dos versos 4 a 6, ele nos aponta dois traços importantes para aquele que quer a santificação. Ele aponta dois traços importantes para quem quer caminhar
esse caminho excelente com Deus, para quem quer concluir a sua vida cristã nesse crescimento dinâmico que nos é exigido numa vida espiritual, ou num processo dinâmico de aprendizado com o Espírito que é santo. Queridos irmãos e irmãs, ele aponta duas coisas específicas nesses versos que lemos. A primeira é o distanciamento da imoralidade sexual ou da infidelidade conjugal. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que após ele falar que a vontade de Deus é a santificação, ou seja, que a gente entre nesse processo de se tornar cada vez mais santo, cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais parecidos com Deus, consequentemente. Nesse processo, afirma-se logo em seguida que vos abstenhais da luxúria, que vos abstenhais da prostituição, ou uma tradução um pouco mais literal, que você se abstenha da imoralidade sexual. Queridos irmãos e irmãs, viver o caminho de excelência, viver o caminho de aprendizado espiritual, viver o caminho de santificação, é entender que o meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo e que, portanto, não deve estar à disposição de impurezas ou imoralidades. Interessante que logo as sentenças seguintes falam, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com o desejo de lascívia. Cada um de vós saiba tratar com santidade e respeito o seu próprio corpo. Não com esses interesses apaixonados que a nossa cultura, até mesmo que os nossos instintos nos impulsionam. Aquele que deseja crescer no caminho sobremodo excelente, aquele que deseja o dinâmico aperfeiçoamento, aquele que deseja a superação, precisa controlar seu corpo. Precisa entender que o seu corpo é templo de Deus, é presente de Deus, é habitação de Deus, e que por isso não deve conviver com imoralidade, com impureza sexual. Interessante, você pode ter uma tradução ou alguma tradução que ao invés de traduzir o seu próprio corpo, mas pode encontrar assim, cada um saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. E a sentença seguinte diz assim, não, sem deixar levar pelas paixões. Essa outra tradução entende que tratar o corpo também é tratar o corpo na fidelidade conjugal, indicando que a santidade, esse distanciamento da imoralidade sexual, tem relação também com a infidelidade conjugal. Quando num relacionamento conjugal, marido e mulher precisam estar unidos em santidade, em santificação, em processo contínuo de aperfeiçoamento, tratando um ao outro com todo respeito, reconhecimento, honra, valor. Queridos irmãos e irmãs, o caminho da santidade, o caminho da santificação, do crescimento contínuo, o caminho da superação pela espiritualidade, pela obra do Espírito em nós, vai nos levar a afastamentos de desejos imorais, infiéis, e deve nos levar a isso. Sem dúvida alguma, esse é o primeiro traço. O traço da fidelidade, o traço do crescimento no amor, o traço do crescimento no respeito, na valorização de si e da obra que Deus fez em nós, mas também das relações de amor que desenvolvemos com esposos e esposas, com nossos cônjuges.
Queridos irmãos e irmãs, o caminho excelente que nos conduz ao processo de santificação inclui distanciamento da imoralidade sexual, distanciamento da infidelidade conjugal, entender que o corpo e o matrimônio são lugares sagrados, são espaços sagrados, onde Deus pretende nos aperfeiçoar, onde Deus pretende nos levar a uma vida mais honrada, com maior respeito, com maior reconhecimento, valorizando aquilo que Ele fez por nós e valorizando a obra que o Espírito faz em nós. Queridos irmãos e irmãs, esse é o primeiro traço. Alguém que está num processo de santificação vai abandonando as influências imorais, as compulsões sexuais, as mentalidades adquiridas na criação. Vai abrindo mão disso porque reconhece quem é Deus e reconhece o que o Deus que é santo pode fazer e fazer a gente superar e crescer e se tornar melhor, mais parecido com Jesus a cada dia. Isso é um desafio para mim. Sei que é um desafio para você também. Nós temos que lidar com o nosso interior, com os nossos impulsos, com as nossas pulsões. A gente precisa lidar com a nossa mente. A gente precisa lidar com a cultura que a gente foi criado. E a obra da santificação vai afastar a gente dessas coisas que antes tinham até valor e importância, mas agora pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito, vão perder força. E aquilo que é mais importante vai ganhar espaço no nosso coração, na nossa mente. Porque a vontade de Deus para mim e para você é a santificação. Que a gente a cada dia se torne mais parecido com Jesus, que a gente a cada dia possa ser mais santificado. O segundo traço, irmãos, nesse texto, diz respeito aos relacionamentos com pessoas. Relacionamentos que devem também estar incluídos no processo de santificação. Veja comigo, por favor, o que diz o verso de número 6. Olha, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. O apóstolo Paulo destaca para aquela igreja em Tessalônica, destaca para a sua igreja hoje, para mim e para você, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Que a vontade de Deus é que a gente seja melhor. Mas para isso, a gente que está nesse caminho excelente, a gente está nesse caminho de crescimento, de aprendizados, de superações, a gente precisa melhorar no relacionamento com os nossos irmãos. O relacionamento com o nosso próximo. É o que a gente percebe aqui no verso 6. Ninguém ofenda ao seu irmão. Se você está no processo de santificação, se você tem o Deus Espírito Santo contigo, se você foi batizado no Espírito Santo, mergulhado para uma nova vida, você vai aprender a não ferir ninguém. Irmão, irmã, relacionar-se com os nossos semelhantes, num processo de aprendizado de Cristo, num processo de crescimento no amor, é aprender a não ferir pessoas. É aprender a não ofender pessoas. É aprender a não fazer qualquer tipo de detração em qualquer assunto sobre alguém. Quem deseja a obra de Cristo, o caminho mais excelente, o caminho do amor, deve aprender a não ferir. Lembro de Jesus ensinando sobre o homicídio no Sermão do Monte,
Ele fala que mata não apenas alguém que estoca ou que atira em alguém, que assassina de modo violento alguém, no sentido da violência física, sangrado, né? Mas ele afirma que a gente mata pessoas quando a gente xinga, quando a gente fala o que não deve, quando a gente não perdoa. Ferir, maltratar, nem sempre precisa das mãos. Às vezes uma palavra, às vezes um afastamento, às vezes uma indiferença pode ferir. Querido irmão, querida irmã, o caminho mais excelente que nos conduz à santificação, que é a vontade de Deus para mim e para você, vai nos ensinar a não ferirmos pessoas, nem com a nossa palavra, nem com a nossa atitude, muito menos com as nossas ações. O cristão, a cristã, que está no caminho do amor, que é o caminho excelente, que está no caminho da santificação, que é a vontade de Deus para mim e para você, precisa aprender a controlar no relacionamento com o outro seus instintos, suas reações, suas verdades, suas indisposições. Precisa superar isso e entender que a obra do Espírito Santo é nos fazer mais santos, mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o Deus de toda compaixão. Ferir não faz parte do espírito cristão. Ainda, o texto nos fala que não ferir, né? Não ofenda a ninguém e nem defraude. Defraudar, lesar, tirar vantagem, se aproveitar de alguém, se aproveitar da inocência de alguém, ter uma oportunidade para tirar vantagem. Tudo isso também pode comprometer a nossa vida em santificação. Queridos irmãos e irmãs, o caminho excelente de santidade inclui o bom relacionamento com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. E isso nos coloca diante de ações bastante concretas. Nos nossos relacionamentos, a gente tem que aprender a não ferir. A gente tem que aprender de maneira bem objetiva a não ofender o irmão. Tampouco defraudar, oprimir, tirar o direito de alguém. O caminho de Cristo, o caminho sobremodo excelente, é um caminho de aperfeiçoamento para mim e para você. O apóstolo Paulo conclui esse pensamento dizendo para mim e para você que a gente pode aceitar isso ou a gente pode rejeitar isso. Veja, por favor, comigo o verso número 8. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A conclusão é simples. A gente pode aceitar o caminho de santificação. A gente pode aprender com o Espírito Santo a se tornar mais santo. A gente pode viver se distanciando das imoralidades sexuais, das infidelidades conjugais. A gente pode aprender a não ferir, a não ofender, a não defraudar, a não lesar, a não tirar proveito dos outros. Ou a gente pode aprender isso, ou a gente pode rejeitar o caminho da santificação. A gente pode falar assim, não, tá bom como tá. Não quero esse caminho é muito exigente. Esse caminho é excelente, é um caminho muito difícil para mim. Mas lembre-se que ao rejeitar o caminho da santificação,
você não está rejeitando homens, nem doutrinas, nem igreja, mas você está rejeitando o caminho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é possível rejeitar, ignorar, tornar inválido o caminho excelente de Deus. É possível abrir mão da nova vida em santidade que nos foi oferecida por Deus. E a gente faz isso quando a gente desconsidera Deus, que vai ter a palavra final, que vai trazer juízo a nós. A gente vai fazer isso, a gente rejeita, ignora, torna inválida a obra de Deus e a obra de Cristo, quando a gente rejeita a obra que o Espírito Santo de Deus está tentando fazer dentro de nós. Eu e você, querido irmão, querida irmã, podemos aceitar o caminho excelente da santificação, crescer nele, aprender, alcançar superações, mudança de mente, de coração, de hábitos, de comportamentos, de reações, abandonar costumes, manias, por amor a Deus e por amor às pessoas. Ou a gente pode rejeitar completamente a obra que Cristo fez e que o Espírito está fazendo. Mas saiba que quem rejeita a santificação, rejeita Deus e a sua obra. Rejeita o maior plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus, a vontade dele para mim e para você. Não é que a gente seja rico, próspero, cheio de dinheiro. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente alcance a santificação dia após dia. Que a gente vá abandonando coisas por amor a Ele e que a gente vá assumindo valores de excelência por amor a Ele. Querido irmão, querida irmã, o caminho de Cristo é o melhor caminho para nós. É o caminho da salvação. Mas a salvação inclui santificação. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus te abençoe, me abençoe, e que nessa semana que hoje se iniciou, a gente possa ter muita vitória nesse caminho sobremodo excelente. E que a gente lembre que a vontade de Deus para a gente é a nossa santificação. E que a gente lembre que o que Deus quer para mim e para você é que a gente cresça espiritualmente. E que a gente alcance como um atleta nova maneira de viver, novas habilidades, nova capacidade dada pelo Espírito e também acolhida por nós nesse processo de santificação. Que Deus te abençoe, me abençoe, que essa palavra possa trazer a pureza que só Cristo e o Espírito podem realizar. Deus abençoe vocês com a semana de vitória e de muita santificação.